Olá, sejam todos bem-vindos. Eu estou agora no workshop Business com o propósito da Arca Academy. Eu sou Salomão, sou ex-prefeito do município de Florânia, advogado de formação e empreendedor digital. Caso vocês queiram me encontrar, vocês podem ir através do Instagram no @simvalsalomão ou no Facebook também Simval Salomão. Meu e-mail para contato é simvalsalomão@hotmail.com. Vou falar hoje sobre um tema muito interessante: gestão pública, como transformar a sociedade com políticas públicas de impacto. Afinal de contas, a mesmice tem que ser ultrapassada pela renovação e pelo movimento jovem que hoje se inicia aqui através desse workshop e pode atingir várias e várias pessoas através da internet. Uma situação bem interessante que todos temos que pensar, principalmente quanto cidadão e quanto gestor, é não atrapalhe versus não deixe virar bagunça. Porque, afinal de contas, o que o empreendedor hoje, de certa forma, mais reclama é que o poder público, em vez de ajudar, está atrapalhando. Porém, enquanto estamos pensando só como empreendedor, temos que ter o cuidado de não deixar virar bagunça o nosso ecossistema, de não deixar virar bagunça a sociedade. Um caso prático que eu coloco enquanto gestor é por quê? Porque às vezes a pessoa na necessidade de empreender faz aquilo que está a seu alcance, porém não imagina que pode estar afetando direitos de outras pessoas. Um caso clássico é quando uma pessoa que está com necessidade começa a empreender e abre um churrasquinho na frente da sua casa. Ela não se perguntou, às vezes, se o vizinho ia aceitar a fumaça, se as pessoas que transitam na rua iam ser impactadas de forma positiva ou de forma negativa. Mas o que é mais corriqueiro a gente poder observar é que quando uma pessoa abre um estabelecimento que atrapalha outras pessoas e o poder público vem a intervir, muitas vezes o poder público é taxado de estar atrapalhando a sociedade que quer empreender. Então, temos que deixar uma situação bem clara. Não atrapalhe versus não deixe virar bagunça. Afinal de contas, precisamos não deixar virar bagunça para que tudo possa acontecer da melhor forma e da melhor maneira possível. E quando vamos falando sobre projetos de alto impacto, é interessante você perceber que na sociedade e vários empreendedores têm excelentes projetos. Porém, esses projetos têm alto custo e difícil situação para ser implantada. Então, você pensar em projetos de impacto para a sociedade com propósito que tenha alto custo e difícil implantação, muitas vezes é fácil, porque afinal de contas seria muito fácil eu chegar agora e estar aqui dizendo precisamos implantar a maior universidade do Brasil nessa cidade, com alto poder tecnológico, com grandes cientistas, porém isso gera um alto custo e uma grande dificuldade. Seria como querer colocar aqui também na nossa região ou na sua cidade um complexo que levasse migração de várias e várias pessoas da noite para o dia. Imagine se você está nos assistindo de uma cidade pequena ou mesmo de um bairro de uma cidade grande e se resolve se instalar uma fábrica para gerar impacto positivo naquela localidade. E da noite para o dia começa a chegar máquinas, tratores, retos, escavadeiras, e esse impacto que seria positivo talvez vai modificar a vida de um senhor de 90 anos de idade que ele não tem condição de se locomover, de se mudar para o outro local e a partir dali se gerar um caos. Por quê? Porque não vai ter como ter sustentabilizado o projeto. Projetos que tenham propósito com alto impacto na sociedade devem ser pensados. E aí, o que eu sugiro quanto criar um projeto de alto impacto para uma sociedade? Primeiro, ele tem que ser específico. Afinal de contas, eu já fiz várias enquetes na internet, várias enquetes pessoais, às vezes fiz até questionário. E eu pergunto à população, pergunto às pessoas, o que é que você quer para mudar na sua cidade? O que um prefeito, um vereador, uma ONG poderia fazer com a sua cidade para que ela melhorasse? Aí as pessoas falam, construir escola, gerar emprego, fazer acontecer na minha cidade, ter mais saúde, ter mais educação, ter mais transporte, ter mais lazer. E isso não é específico. Então, para se criar um projeto que tenha viabilidade de sair do papel, é importantíssimo que vocês tenham em mente que esse projeto tem que ser específico. Eu vou dar daqui a pouco um exemplo para vocês entenderem o que é um projeto específico. O que é um projeto também que ele tem que ser de baixo custo de implantação. Afinal de contas, bons projetos com alto custo de implantação,
está cheio. E como vocês estão percebendo, pelo menos eu que sou um gestor, ou que fui um gestor municipalista, os municípios do Brasil não têm condição de executar projetos grandes. Eles dependem da União Federal, eles dependem do Estado. Só para vocês terem noção, de 167 municípios no estado do Rio Grande do Norte, 109 estão com gasto de pessoal acima do permitido. O que quer dizer isso? Eles não têm capacidade de investimento. Eles estão gastando muito com o pessoal e não têm condição de gastar com a implantação de projetos. E isso é um caso muito sério. E aí, você que está me assistindo agora, você deve estar pensando como eu posso ajudar a minha cidade ou como eu posso sugerir para as autoridades, para o prefeito, para aquilo, para poder fazer isso. Aí, se você chegar, tem que construir uma escola, o município provavelmente não vai ter recursos para implantar isso. E quem sempre detém a maior fatia do bolo tributário é a União, que se comprometeu com pagamentos de juros e manutenção das contas públicas, que precisam ter esse saldo financeiro para poder ajudar os municípios. E como são mais de 5 mil municípios no Brasil, como é que se realiza projetos de implantação com alto custo? Quando você for fazer um projeto, lembre-se, esse projeto tem que ser específico. Ele tem que ser de baixo custo. E não pode depender do governo federal, talvez do governo estadual, até que eu entendo que dependa. Por quê? Porque é mais fácil do cidadão, ou do prefeito, ou do gestor, se deslocar do seu município para a capital do estado, onde está sediado o governo estadual. Mas nunca queira depender nem do governo estadual, nem do governo federal. Pense em projeto específico, de baixo custo de implantação, que não dependa nem de lei federal, nem de lei estadual, nem de recurso. E esse projeto possa mudar as futuras gerações na sua cidade. E foi feita uma enquete dessa, e aí eu perguntei o que é que vocês queriam que acontecesse, que um prefeito ou um vereador fizesse. E um jovem, ele respondeu lá, que tal colocar nas escolas a disciplina de ética e cidadania? E aí eu disse, olha, esse é um projeto bem interessante, ele é específico. Por quê? Porque na hora que você tem um projeto específico, você tanto sabe o que você está querendo, quanto você sabe quando vai cobrar ao representante público. Então, na hora que você estiver falando sobre isso, e se esse jovem levar essa bandeira à frente, fazendo postagens na internet, fazendo discussões sobre esse tema, todo mundo vai saber o que esse jovem quer, ou o que essa cidade pode ter de melhor a partir de agora, é aulas de ética e cidadania nas suas escolas. Ele é de baixo custo de implantação. Perceba, porque nas cidades não tem escola, não tem professor, não já tem o aluno frequentando as escolas, então é uma situação de reordenar as grades disciplinares. E você não vai precisar de autorização do governo federal. Uma lei municipal pode determinar a implantação dessa matéria. E você imaginar que crianças, a partir dos 8 anos, terem acesso a uma disciplina como ética e cidadania, certamente isso vai fazer a mudança para futuras gerações. Criar projetos específicos com alto poder de impacto na sociedade não são projetos caros, não são projetos faraônicos. São projetos que muitas vezes dependem da iniciativa de um cidadão, que depende da iniciativa de alguma pessoa que tenha boa vontade de fazer e realizar. Eu vou agora passar para vocês um cenário, porque eu vou dar a ideia e a sugestão de alguns projetos que podemos fazer, principalmente para aqueles que são empreendedores digitais. Tem como ajudar muitas cidades e trazer um impacto positivo na realidade de milhares e milhares de pessoas. Eu só vou dizer a vocês que funciona mais ou menos assim. Hoje, nas cidades, principalmente de baixa população, de baixo poder aquisitivo, existe um público com mais de 50 anos. Quem é esse público com mais de 50 anos? Eles têm dificuldade de tecnologia, escassez no mercado de trabalho, eles não têm onde trabalhar, não tem para quem trabalhar, não existe uma fábrica, não existe uma indústria. A maioria dos municípios, eles dependem do Fundo Municipal de Participação. E eles têm pouco conhecimento financeiro. Afinal de contas, nunca se foi trabalhado para pessoas antigamente ou de forma escalável os mercados financeiros. Hoje, ou investimentos financeiros. Hoje você já com acesso à informática, já com acesso aos sites, ao YouTube, você tem vários canais que ensinam como você pode começar a poupar para quando você chegar aos 50 anos, você ter uma renda financeira passiva. E aí vai existir um segundo público, aquele que é dos 30 aos 50 anos. Essas pessoas já têm acesso à tecnologia. Eu posso dizer o meu caso, eu tenho 39 anos. Eu tenho acesso também ao mercado de trabalho e tenho acesso ao conhecimento financeiro. Então perceba que uma pessoa de 30 a 50 anos, ele tem acesso. Às vezes, se ele for um pouco autodidata, como agora
eu estou tendo a oportunidade de ser, que tive a oportunidade na vida, que estudei, que tenho acesso às informações mais fácil, estou num ecossistema que me possibilita isso, eu caminho só. Mas na maioria das cidades brasileiras, as pessoas de 30 a 50 anos, simplesmente elas têm acesso à tecnologia. Usam Facebook, usam as redes sociais. E aí nós vamos chegar ao público que está entre 14 e 30 anos. São pessoas digitais, com pouca experiência de trabalho e têm tendência autodidata pela internet. É essa a realidade que eu vejo nos municípios e com as pessoas que eu estou conversando. São 3 públicos. É um público que vem com mais de 50 anos, eu posso dizer o público que está entre 30 e 50 anos, que é a geração X, e tem o público que está entre os 14 e os 30 anos. Eu vou nomear ela da geração Y. O que é que precisa primeiro entender para ajudar essas pessoas? É que toda cidade ela tem um propósito. Toda cidade, você queira ou não, vocês talvez não tenham parado para pensar isso, mas toda cidade ela tem um propósito. Qual é o propósito da sua cidade? E você vai começar a entender como surge esse propósito. Esse propósito, ele geralmente vem de uma história. Ele vem de uma história que é contada, transmitida de geração para geração. Eu sou de uma cidade pequena do interior que se chama Florânia, e Florânia, por ser de flores, é uma cidade tida como acolhedora. Tem uma frase bem interessante do padre Sival Valentino que diz: Florânia é flores para quem chega, lágrimas para quem parte. E você começa a perceber que o propósito da cidade é acolher bem as pessoas. Se você for para a capital do estado do Rio Grande do Norte, é a Terra do Sol, é o Potiguar. O Potiguar que é o comedor de camarão. Para vocês verem como a Terra do Sol se propicia bem mais o turismo de praias do que o turismo da nossa cultura aqui do estado. E como também tem a história do Potiguar, o comedor de camarão, um dos melhores restaurantes de camarões do Brasil, está sediado aqui na cidade do Natal. Então toda cidade tem um propósito que vem de uma história. Essa história cria uma mitologia que forma fatos e culturas. Então quando você for pensar um propósito, for pensar um projeto de alto impacto para a sua cidade, para a sua região, entenda qual é esse propósito que você vai ter que adequar à realidade daquela cidade, daquela região. Por quê? Porque é muito mais fácil, mais viável você ir pelo fluxo do que as pessoas já entendem, do que você querer quebrar barreiras. Então, quando você vai fazer um projeto, você tem que entender qual é o perfil social daquela cidade, daquela região. E agora vamos falar propriamente do impacto de negócios digitais que podem acontecer nas cidades. Mas sempre você tem que lembrar de colocar um propósito naquela cidade. Imagine que na cidade de Florânia, a cidade que eu me referi primeiramente, é uma cidade acolhedora. Então, projetos digitais que incentivem o turismo, pode ter certeza, é um meio caminho andado. E aí, como pode funcionar a iniciativa desses projetos? Inicialmente, eu falei das pessoas de 50 e fui diminuindo as idades. Nos projetos de impacto digital, que são específicos, tem baixo custo de implantação, não depende do governo federal e pode melhorar a situação de gerações futuras. Pode-se trabalhar nas pessoas de 14 a 30 anos, o mid-site de empreendedor digital. Imagine que você pode estar trabalhando, que as incubadoras, que os ecossistemas que existem já nas capitais dos estados, que já existem nas grandes cidades, pode estar sendo duplicado para pequenas cidades e multiplicando o mid-site empreendedor digital. E como pode ser feito essa transmissão de conhecimento? Através de reuniões, através de lives, vídeos na internet e dos institutos federais, os IFs. Os IFs, eles se espalharam por todo o Brasil. Você pode atingir muitas pessoas se você coloca o mid-site dos empreendedores digitais nessas comunidades. Porque, vamos supor, antigamente, e eu vou falar aqui um pouco do estado do Rio Grande do Norte, cada estado tem a sua particularidade, só existia o IFRN na capital do estado. Hoje existe IF em quase todas as regiões. Então fica muito mais fácil, muito mais propício se conseguir chegar aos jovens daquela cidade colocando um mid-site diferente de empreendedor digital. E o que é que esses empreendedores digitais, o que é que esses jovens entre 14 e 30 anos
vão produzir produtos digitais e criação de e-commerce. Os produtos digitais é justamente o que eu falei. Deve ser colocado de acordo com o propósito daquela cidade e também com o propósito daquele jovem. Imagine se eu chegasse agora para fazer uma reunião numa cidade pequena ou de médio porte. Primeiramente, eu ia estudar qual era o propósito daquela cidade, para que eu desse nome ao projeto daquela cidade de acordo com aquela realidade. Eu, lembrando aqui, tem uma cidade chamada Currais Novos, do nosso estado. E essa cidade é conhecida como a Terra da Xelita. Terra da Xelita. Teve um momento áureo da Terra da Xelita. E as pessoas lá prosperaram muito nesse momento. E depois que passou o momento áureo, começaram a entrar em dificuldade. E existe uma necessidade de retomar esse momento áureo. E a Terra da Xelita pode ser um momento para se empreender um projeto digital com envergadura, com esse propósito. Chamar as pessoas para retomar um projeto digital, como foi na Terra da Xelita. Vai ficar muito mais fácil ter empreendedores digitais alinhados no desejo do propósito de resgatar a cidade de Currais Novos como o tempo próspero da Terra da Xelita. E aí, o que é que esses produtores digitais o que é que esses jovens devem ser incentivados a fazer? Produtos digitais e criação de e-commerce. Por quê? Porque com os produtos digitais, eles tanto podem fazer para justamente conseguirem renda, conseguirem desenvolver o seu município. E a criação de e-commerce, eu falo já sobre o que é importante ter jovens entre 14 e 30 anos criando e-commerce. Por quê? Porque vocês se lembram que tem uma classe entre 30 e 50 anos? Essas pessoas, elas têm acesso à informação, mas elas podem ser influenciadas pela geração Y. Para quê? Para que elas modernizem o seu comércio, modernizem a sua atividade comercial com os e-commerce. Afinal de contas, muito se falou antigamente nas cidades que o morador tinha que comprar da sua própria cidade para valorizar o comércio. E hoje tem que se quebrar esse paradigma. Você vai quebrar esse paradigma dizendo ao comerciante local que você pode vender para qualquer local do Brasil ou do mundo através da internet os seus produtos. Mas isso ele precisa ter influência da geração Y. Por quê? Porque ele só tem acesso à informática e muito difícil ele vai ser uma pessoa autodidata. Mas a geração Y vai começar o quê? Incentivando isso através do primeiro estágio do momento. Por quê? Porque ela vai dar o suporte técnico à geração X. Ela dá o suporte técnico. Imagine um jovem que saiu do IF ou um jovem que aprendeu a programar ou a fazer um site automontável através da internet, chegando para uma pessoa mais velha, entre 30 e 50 anos, onde essa pessoa vai simplesmente implementar e pagar ela por aquele serviço. E aí começa a se movimentar cada vez mais a economia da cidade. Então as pessoas entre 30 e 50 anos são os donos de e-commerce que na maioria das vezes entrega seu produto de forma física. Um jovem entre 30 e 14 anos, ele não quer se preocupar com a entrega feita pelo correio, pelo FedEx ou feita por qualquer meio físico. Ele quer fazer o produto digital dele e quer entregar. E aí nós vamos para as pessoas com mais de 50 anos. Porque essas pessoas com mais de 50 anos vão ser beneficiadas indireto da renda da geração X e da geração Y. Com mais dinheiro, eles investem em melhores instalações de produtos. Imagine que na sua cidade tem um senhor com mais de 50 anos que tem um barzinho ou que tem um mercadinho de bairro e ela não se adequou a colocar um e-commerce, nem muito menos, provavelmente, a fazer um produto digital. O que é que vai acontecer? Ela vai ter que atender a demanda das pessoas entre 30 e 50 anos, entre 14 e 30 anos, que estão tendo mais dinheiro porque estão conseguindo vender através da internet. E aí, o que é que acontece? Isso vai gerar um fluxo de caixa melhor para ele, onde ele vai melhorar o comércio dele. O comércio físico atende essas demandas. E aí o que é que vai acontecer? Um produto de alto impacto é assim, não depende do governo federal, não depende do governo estadual. Você que está me assistindo pela internet, você que está vendo esse vídeo, você pode estar em qualquer local do Brasil e você não tem mais limitação de conhecimento. Está na hora de se mudar esse paradigma e começar a dizer, as pessoas podem estudar, podem se reinventar através da internet. Esse é o meu caso, que muitas vezes, através da internet, aprendi, estudei e estou aqui
fazendo isso através dessa live que nós estamos transmitindo, chegando a milhares de pessoas que eu nunca imaginava quando eu tinha 18 anos e estava na minha cidade do interior. Eu vou mostrar para vocês o que é a capacidade dessa revolução. Eu fiz um lançamento de uma mentoria de como lançar um produto digital. Uma pessoa da cidade de Tenente Laurentino Cruz, é uma cidade com 5.835 habitantes, do interior do estado do Rio Grande do Norte, adquiriu essa mentoria. E eu estou mostrando aí para vocês as fotos dessa pessoa já gravando o seu primeiro curso. É Ana Santana, ela tem apenas 19 anos e ela está sonhando e está realizando um curso de redação para ajudar outras pessoas de qualquer canto do mundo que fale português a fazer redação. Ela quer que as pessoas passem no Enem, como ela passou. Elas querem que a pessoa passe no Enem, como ela passou, façam a faculdade, façam também redações que possam ajudar elas em passar em concursos públicos. Então imagine, uma pessoa foi impactada por um projeto simples de uma mentoria online que está chegando e pode mudar a vida dela, porque os ganhos que Ana Santana pode ter são ilimitados. Basta ela se dedicar e fazer o lançamento dela, conforme várias metodologias que já tem aí na internet, conforme a ajuda que eu estou dando a ela nesse projeto que eu estou trabalhando junto com ela. É bem interessante. Imagine ela ganhando dinheiro e ela vai fazer o quê? Ela vai alimentar essa cadeia que eu falei. Porque hoje ela começa com um curso digital. Começou a ganhar dinheiro, ela vai comprar no comércio local. Comprou no comércio local, o comércio local vai se modernizando e vai começar a perguntar: e aí, Ana Santana, onde foi que você está conseguindo ter mais recursos? E isso vai influenciar certamente aquele ecossistema. E aí, projetos de alto impacto não dependem de grandes dinheiro, depende de ser específico, depende de uma metodologia e depende que as pessoas queiram agir, queiram se transformar. Vejam aí uma foto do estúdio dela, como é legal, como ela trabalhou isso, ela tem já uma turma que está ajudando ela a desenvolver esse projeto, porque ela é muito boa. Segue elas também nas redes sociais, Ana Santana. Como eu falei, eu sou Salomão, sou ex-prefeito, advogado, empreendedor digital. Vocês podem me achar no @simvalsalomão, no Facebook também no Simval Salomão, e meu e-mail é simvalsalomão@hotmail.com. Estou aqui às ordens e qualquer coisa pode interagir, pode falar, que teremos a maior satisfação em estar ajudando, estar contribuindo em criar negócios com propósito.